nos faz lembrar aquele cântico, né? Por que ama Cristo? Porque Ele morreu por mim. Aleluia. Segunda pergunta. Você ama a igreja de Cristo? Eu amo a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha essas duas respostas que você deu. Eu amo a Cristo e amo a igreja de Cristo. Vamos abrir o texto bíblico agora? 2 Reis, capítulo 6. Pode ficar sentado. Só não pode dormir. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Versos 1 até o verso 7. Todos acharam? Quem não achou, pode acompanhar aqui no telão. Diz o texto bíblico: disseram os discípulos do profeta, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. O profeta Eliseu respondeu: podem ir. Mas um disse: Senhor, serve-te de ires com os teus servos. Eliseu respondeu: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles cortava um tronco, o machado caiu na água, e o homem gritou: ai, meu senhor, esse machado não era meu, era emprestado. Então o homem de Deus perguntou: onde o machado caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, jogou ali e fez flutuar o ferro. E disse: agora levanta a tua mão e pega o machado. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, há quase 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, sofreu, derramou o seu sangue. Depois, durante 40 dias da sua ressurreição, após a sua ressurreição, ele continuamente, durante 40 dias, visitava, conversava, encorajava os seus discípulos. O Senhor Jesus criou a igreja. A igreja não é ideia humana. A igreja não é invenção humana. A comunidade, a igreja como comunidade, saiu do coração de Deus, pela vontade do Senhor Jesus. A partir do último dia, depois dos 40 dias de visitação, os discípulos estavam reunidos, Jesus colocou-se no meio deles e conversou com eles, e diante dos olhos deles, Jesus foi sendo levado aos céus. E enquanto Jesus estava sendo levado, eles ficaram olhando para cima. Enquanto ele estava olhando para cima, diz o texto bíblico de Atos 1, que um anjo falou assim: homens, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir,
vai voltar da mesma forma como vocês viram subir. Aí a igreja começou. A igreja espalhou por todo canto. A explosão da igreja. Em todos os lugares. Em todos os continentes. E a palavra bíblica é essa aí. Falem de mim. Jesus fala, falem de mim. Evangelize. Preguem, ensinem, batizem. E façam isso no meu nome. E eles, os discípulos, começaram a fazer. E nós estamos fazendo isso há quase 2000 anos. Queridos, mas essa história de amor a Cristo, de amor à igreja, é algo que a gente precisa refletir muito. Sabe aquela história que talvez você já tenha ouvido aí de alguém? Quem ama, demonstra. Quem ama, cuida. Quem ama, expressa. Pois é. E eu queria pontuar com vocês, nessa noite, em cima desse texto aqui, algumas coisas curiosas desta igreja, desta comunidade. Aqui ainda não era a igreja do Novo Testamento, isso aconteceu há muito antes, muitos séculos antes. Mas aqui está simbolizando a igreja. Era um seminário, uma casa de profetas. Todos os alunos estavam sob a tutela, sob a direção de Eliseu, o homem de Deus. Eliseu é chamado de homem de Deus muito mais do que Elias. E a gente vai entender isso quando a gente olha o pedido de Eliseu para Elias. Senhor, eles iam caminhando e Elias disse assim, peça no que você quiser. Eliseu olhou para o lado, era o auxiliar de Elias, e ele falou assim, só te peço uma coisa, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Talvez se essa pergunta fosse feita para nós hoje, a gente ia responder as mais variadas respostas. Não, eu quero um carro novo. Não, eu quero reformar minha casa. Não, eu quero uma casa na praia. Mas Eliseu, a partir daí, ele passou a ser um dos mais influentes pastores da sua geração. Um dos mais influentes profetas, um homem que andava ministrando a vida das pessoas muito mais do que Elias. E agora eles estão aqui, no momento em que o ministério, que a igreja estava lotada, que o ministério estava próspero, eles se encontram numa situação pouco delicada. Num dia, eles acordaram, os alunos acordaram e pensaram, onde nós estamos está muito apertado para a gente. E foram para Eliseu e falaram, Senhor, o lugar onde nós estamos nos reunindo está apertado demais. Não está dando, não. Não está dando. Está complicado. Talvez a privacidade fosse pouca. Talvez eles não pudessem fazer muita coisa, porque o lugar estava apertado. Palavras deles. O lugar está pequeno. Tem muita gente. Tem muitos alunos. O seu ministério está, se fosse hoje, no nosso tempo, está bombando. E está chegando mais gente. A gente precisa dar um jeito. E nós, presta atenção, isso aqui é a conversa dos aprendizes de profeta. Nós temos a solução. Nós queremos fazer uma ampliação nesse templo. E Eliseu falou assim, podem ir. Sabe o que é que eu descubro aqui? Que discípulos que amam a Cristo e amam a igreja,
eles têm uma visão sobrenatural do negócio. Sobrenatural. Eu quero pontuar aqui algumas coisas que eu encontrei nesse texto. Olha para a sua mão aí. Levante sua mãozinha bonita aí, pintada aí. Levanta aí. Vamos fazer o seguinte. Só são 4 pontos só. Você vai começar por esse dedinho mindinho aqui. Eu vou falar um ponto, você vai dizer assim, ponto 1, esse aqui. Tá? Mas antes de você ir no ponto 1, faça isso aqui. Com esse dedo maior. Como é o nome desse dedo mesmo? Indicador. Tem que voltar para o primário, ainda tem primário ainda não. Aponte isso aqui para o alto, vá. Bem para o alto. Para o alto. Pode baixar. Daqui em diante, agora nós vamos usar o mindinho. Esse eu lembrei, não sei porquê. O que é que demonstra que a gente ama a Cristo e a gente ama a igreja? Primeiro, discípulos que amam a Cristo e amam a igreja olham além do presente. Não olha somente o agora. Um dos grandes problemas das comunidades cristãs, que quando pensam em construção, e nós somos um caso desse, a gente pensa no negócio acanhado. Porque nos falta visão de futuro. Eles agora estavam apertados, improvisados. Primeiro, dedo mindinho. Vocês estão com medo de levantar o dedo mindinho? Discípulos que amam a Cristo. Repete comigo. Discípulos que amam a Cristo têm visão além do presente. Ou seja, são visionários. São visionários. A gente anda por aí, a gente vê, às vezes, umas igrejinhas pequenas. Talvez pela condição financeira, não sei. Mas esses aqui entenderam que uma coisa foi a igreja do passado, eles estão usufruindo. A igreja que alguém construiu lá atrás, talvez Elias, mas para aquele momento já não dava mais. E eles disseram, nós precisamos ampliar além das nossas fronteiras. A gente precisa entender isso. Eu não posso simplesmente dizer que amo a Jesus, eu não posso dizer simplesmente que amo a igreja, sem olhar para o futuro. Não foi brincadeira. Quando eu falei aqui para o Jorge, quando o Jorge falou comigo, eu pensei, imagine sair lotado. Não foi brincadeira, irmãos. Talvez você não saiba, principalmente os mais novos, como nos chamaram de louco. Me chamaram de doido. Construir um templo para 750 pessoas no São Pedro? Discípulos precisam olhar além do seu tempo. Precisam olhar para o futuro. Vai chegar mais gente. A gente não pode ficar fazendo puxadinhos. A gente não pode ficar dando jeitinhos brasileiros. Precisamos, como discípulos, olhar para frente. E essa aqui é a palavra-chave. Discípulos precisam ser visionários. Olhando para o futuro da igreja. Eu não sei o que você pensa quando você pensa no futuro da quinta igreja. Mas eu penso em uma igreja forte, grande. E aqui para nós, deixa eu te falar, não é para a glória de ninguém. Talvez eu nem veja isso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho consciência de que aqui, nessas redondezas aqui, todas aqui, tem discípulos aí nessas casas para encher uns 10 templos desse tamanho aqui. Visionário, irmãos. Não é apenas... Semana passada eu falei sobre sonhos. Não é só sonhos. É olhar para o futuro. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Aconteceu domingo passado. Eu vinha descendo.
A gente estava chegando, vinha descendo aqui nessa rua aqui, principal aqui, Horizonte. Eu, há 19 anos, não aprendi o nome das ruas aqui. E olhei para frente e uma turminha. Arthur, e tinha mais uns 6. Eu falei assim, olha a geração aí da quinta aí, ó. A nova geração. Olhar para o futuro, irmãos. Quem serão os presbíteros, diáconos dessa igreja? Arthur, Heitor, vai botar fogo. O pastor vai se ver. Boa, meu irmão. Talvez a gente precise de uns Arturs aí nesse conselho, de Heitor, nesse conselho. Sabe, irmãos, visionário, você precisa olhar, descortinar os seus olhos, tirar a incredulidade dos seus olhos, olhar para frente dessa igreja, para o futuro dela. A quinta igreja não é uma bênção somente hoje, ela será por gerações posteriores. Uma das frases que eu mais usei nesses anos todos que eu estou aqui foi: estamos construindo uma igreja para nós, para os nossos filhos e para as gerações futuras. Está ligado no dedinho aí? O segundo dedo qual é? Anelar. Anelar. Não é o furabolo não, né? Não, anelar. Como é que vivem discípulos que amam a Cristo, que amam a igreja de Cristo? São movidos por uma paixão. Essa é outra palavra que eu queria que você saísse daqui nessa noite. Paixão. Irmãos, não foi o pastor que teve ideia de ampliar o templo. Eliseu talvez tivesse outras preocupações, mas fizeram lá uma reunião de conselho e chegaram para Eliseu assim: pastor, é o seguinte, está pequeno, a gente precisa dar um jeito. Os membros, irmãos, não foi o pastor, os membros chegaram a essa conclusão: nós precisamos dar um jeito, não dá mais para continuar. E eles já vieram não somente com o problema, mas vieram também com a solução. Nós vamos no Jordão, nós vamos cortar madeira e nós vamos ampliar esse templo. Nós vamos ampliar esse seminário. Paixão, irmãos. Não basta a gente dizer que ama Cristo. Não basta somente dizer que a gente ama a igreja. É preciso ter paixão, se envolver com o trabalho dela. É preciso ter o pulso precisa pulsar, os olhos precisam brilhar. A igreja, quem faz crescer é o Senhor, mas isso é resultado do nosso trabalho. Irmãos, presta atenção, Deus não abençoa prosperamente uma igreja acomodada. Deus não abençoa, porque Deus é um Deus dinâmico. Não abençoa. Aqueles homens, irmãos, mostraram com essa ideia aqui de ampliar, de melhorar, uma paixão pela igreja. Eles não apenas olharam para o futuro, não olharam apenas para aquelas pessoas que iam chegar, mas eles falaram assim: nós vamos fazer alguma coisa. E eles foram, saíram. Diz o texto que eles chegaram para o pastor Eliseu e falou assim: Eliseu, vem com a gente. Eliseu disse sim, tá, eu vou. E começaram a trabalhar. E começaram a trabalhar. E começaram a cortar madeira. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cortar madeira não é fácil, é trabalho pesado. É trabalho pesado. Às vezes nós somos reféns das nossas palavras, dizemos que amamos a igreja, que amamos a Deus, e não movemos uma palha para a igreja avançar, para a igreja crescer. Infelizmente. Às vezes eu fui diácono
fui presbítero. Mas eu lembro que na época de diácono, havia até alguns presbíteros que se achavam numa posição tão superior aos outros, que não tinham, se precisasse pegar um banco para mudar de lugar, eles achavam que não podia, porque não era atribuição deles. Tinham que chamar os diáconos para fazer isso. A paixão leva a gente a fazer, independente de ser chamado, de ter o ofício ou não. Aqueles homens, todo mundo começaram a trabalhar num trabalho pesado, porque eles queriam ver algo diferente. Terceiro, tem que botar junto agora, né? Os 3 dedos, por favor. Terceiro, que é que fazem discípulos que dizem que amam ao Senhor? São inconformados. Inconformados. Sempre estão desejando mais. Uma vez eu encontrei com uma pessoa de outra igreja, aqui da cidade, na rua, e ele parou o carro e estacionou assim, e do carro mesmo ele ficou olhando para mim conversando. Pastor, ele disse que ele esteve aqui, não sei fazer o quê, não sei, tem alguns anos. Ele falou, toda vez que a gente chega lá na quinta igreja, tem um negócio diferente. Eu falei, isso se chama quinta igreja. Aí eu fiz, né, o meu merchan. Nós somos assim, nosso DNA. Nós somos inquietos, nós somos inconformados. Talvez você olhe para frente dessa igreja, não, está bom, pastor, para que mexer? George colocou uma palavra aqui, chave, excelência. Deus merece as melhores coisas. Não é que o pastor fica olhando, catando, não, irmãos. Tem coisa que não dá para passar também, né? Nós estamos precisando dar uma melhorada nessa frente. Sim, estamos precisando. Fazer aniversário com casa feia, gente? Me poupe. Só que agora a gente precisa mostrar que nós estamos na mesma visão. Vamos nos juntar, vamos ao Jordão, vamos cortar madeira e vamos trabalhar, porque nós somos inconformados, queremos algo melhor, bem melhor. Irmãos, olha, acredite nisso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Você vai comprar carne no açougue ou no frigorífico, cuja frente está muito suja, muito imunda? Você faz isso, não? Porque eu não faço. Deus me livre. Ontem eu passei fui comprar uma carne ontem, e estou com vontade de comer um negócio, não vou dizer não, para não despertar a sua vontade de comer também, porque aí, de repente, eu vou ter que comprar para mim e para vocês todos, aí não vai dar. Aí eu perguntei ao meu amigo lá, que é o dono do frigorífico, onde eu encontro tal coisa? Você tem aí? Ele falou, pastor, não tenho não. Mas, pastor, é difícil. É difícil. Você não vai encontrar fácil, não. Falei, rapaz, eu estou com vontade, agora já estou começando. Estou começando, viu, Jabezão? Já estou podendo comer um negocinho mais ajeitado. Aí ele falou assim, pronto, já sei onde você vai encontrar. Em tal lugar, na ponta da língua. Eu falei, Deus me livre. Porque o lugar é feio, é sujo, é imundo. Eu vou colocar minha saúde em risco? A imagem fala. A imagem fala. Irmãos, prestem atenção. Se os visitantes, os convidados chegarem aqui e não encontrar lugar, isso é fato. Isso é pesquisa. Se os convidados chegarem aqui na igreja e não encontrar lugar para se assentar, sabe o que eles vão fazer? Eles vão embora e nunca mais voltam. Isso é pesquisa. Precisamos ser inconformados. Presta atenção, não há nada tão bom que não precise ser melhorado. Agora esse aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí com o dedinho, com a mãozinha, não? Olha lá. Joia. Por último, hein?
Não, esse segura esse aqui. Esse tem que segurar, o indicador tem que segurar. Segura aí o indicador. É esse aqui, ó. Esse é show. Os pastores inventam coisa, né? Ó, é impressionante o senso de união daquele povo. Olha para o texto aí. Presta atenção. Eles já tinham pensado em tudo. Está pequeno? Temos a solução. Vamos cortar madeira lá no Jordão. Agora, olha o que diz o texto aí. E cada um de nós vai trazer uma viga ou um tronco de lá. Cada um. E todos foram. Eles falam assim, pastor, vem conosco. Senso de unidade. Oh, irmãos, como a gente precisa aprender com esses aqui. Como a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na igreja, mas para o outro fazer. Volta e meia, o pastor tem uma orelha arrumada. Volta e meia eles escutam as coisas assim. Seria tão bom que a igreja tivesse isso, tá? Seria tão bom. Qual é a sua participação para que isso aconteça na igreja? Às vezes o miserável do que está falando nem dá uma moedinha de oferta, mas quer que as coisas tenham o melhor. Todos eles, todos, saíram para o trabalho. Eles queriam que alguma coisa acontecesse. Eles queriam construir algo grande para Deus. E saíram juntos. E presta atenção, impressionante aqui. Tinha gente que não tinha ferramenta e foi buscar emprestado, como a gente vê o texto aqui. Ah, pastor, não sei fazer nada não. Sabe. Pare de mentira que você sabe. Pastor, não tem um dom. Quem disse a você que não tem dom? Pode ser o sujo que está no seu ouvido. Você não tem dom. E você termina acreditando. Não, no lado esquerdo aqui. No lado direito, Deus te deu dons para você investir na edificação da igreja de Jesus. Saíram aqueles homens todos e foram caminhando e começaram a cortar. E começaram a cortar madeira. E começaram a suar. E eles estavam ligados, unidos. E quando a gente fizer, irmãos, a gente não vai encontrar aqui em nenhum momento dizendo que alguém quis aparecer mais do que o outro. Ah, eu cortei mais lenha do que o outro. A gente vai ver um espírito de unidade tremendo. Eles queriam fazer algo grande para Deus. A gente precisa ter a mesma paixão destes homens. Deixa eu ver se você lembra aí. Pode colocar a próxima aí, que foi unidade. É essa aí. Vamos lá? Primeiro qual foi? Pega o seu dedinho. Você levante a mão aí. Primeiro foi? Um discípulo de Cristo precisa ser alguém. Segundo, precisa alguém que tenha paixão pelo reino de Deus. Terceiro, tem que ser inconformado. Tá bom, mas pode ficar melhor. Sem querer hoje, eu estava olhando algumas coisas, olhei alguns os rascunhos que eu fiz há uns anos atrás, muitos anos atrás. A Quinta já teve 200 e tantos membros, irmãos. 200 e tantos membros. A gente fazia os nossos cultos no templo antigo, sabe, apertado. Apertado, já não dava mais. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos inconformados. Põe para mim o próximo slide. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, principalmente para os mais novos.
Próximo slide. Eu queria que você olhasse bem para isso aqui, ó. Eu não canso de olhar para esse. Sabe o que é isso aqui? Essa igreja, quando começou. Eu não canso de me olhar para isso. Sabe por quê, irmãos? Olhar para trás, onde a gente estava e onde Deus nos trouxe. Olha, irmãos, misericórdia, viu? Eu não sei como é que... Eu lembro da inauguração, eu não era pastor aqui não, mas eu vi na inauguração, chovia, deu uma chuva, chovia mais dentro do que fora. Estou falando sério, molhava muito. Aqui pertinho ali. Segundo slide. Aí sonhamos em construir esta igreja aqui. Olha o início dela lá. Estava perto, rebotamos a faixa lá, dá para ver? Dá, né? Inauguração dia 30/12, isso aí foi em 2005. Aí, 2005. A gente começando a divulgar, vamos inaugurar um templo. Tem a outra foto, mas eu não achei, que é a foto dali de baixo. Da casa do Jói, ali onde Adir morou. Alguns anos depois, olha ela aqui, começando a ter forma, inconformados. Próxima foto, próxima imagem. Já melhoramos a igreja. Passou um tempo, nós damos uma garibada nela, vestimos uma roupa nova na igreja, colocamos uma faixa na frente, pintamos bonitinho. Irmãos, tem outra foto aí? Não. Não. E daí a gente veio para cá. Essa é a nossa história. Sabe por quê? Porque nós amamos, agora, a Cristo. Volta para o slide das 4 palavras. Nós somos, os discípulos precisam ser cheios, precisam ter para viver para Jesus de Nazaré. É assim que a gente serve a Jesus. É assim. Foi assim que esses discípulos serviram a Jesus. Eles construíram. E deixa eu te falar uma coisa. Acredite, que enquanto você trabalha para Jesus, Ele vai pondo em ordem as suas coisas. Aqui nesse íntere aqui, enquanto eles estavam cortando madeira, e não foi um dia só não, irmãos. Não se constrói em um dia. Enquanto eles estavam cortando madeira, um deles que tinha pegado o machado emprestado, quando colocou na madeira, o machado não estava bem preso, pulou dentro d'água. Sabe quem estava lá? Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o pastor daquela igreja. E quando aquele homem falou assim, meu Deus, e agora? Só para você entender, se liga aqui em mim aqui, ó. Só para você entender. Hoje pode parecer algo tão simples para a gente, né? A parte de metal do machado. Mas naquela época não. Naquela época era raro e era caro. Por isso a preocupação desse homem. Perdi o machado que não era meu. E agora? E naquele momento ali, a presença de Eliseu fez a diferença. E Eliseu perguntou, onde foi que caiu o machado? Ele disse, mais ou menos ali. E Eliseu cortou um galho, jogou na água e ferro. Você já viu ferro flutuar? Nem eu. Mas sabe o que eu quero dizer? Que milagres acontecem quando a igreja de Deus está reunida trabalhando para Jesus.
problema era do indivíduo lá. Eliseu tomou a causa, abençoou, resolveu o problema. E eles, toda a comunidade foi abençoada. Eu quero te dizer que vale muito a pena amar Jesus. Vale muito a pena amar a igreja de Jesus. Espero que essa palavra aqui desse texto possa te inspirar a mudar a sua realidade. De um discípulo passivo, o que é isso? Aquele que só chega na igreja, senta, quer que tudo seja feito para ele. E se alguma coisa não lhe sai bem, ele sai falando: o culto hoje não foi bom não. Não sei o que. O pessoal da recepção, não teve chazinho. E vai falando, e vai. Mas tem chazinho, tá? E vai falando. Discípulo passivo, que não contribui, mas tem uma língua afiada para criticar. Discípulo ativo, aquele que pega machado, aquele que vai para a floresta, vai trabalhar para ampliar a igreja, para preparar a igreja do futuro. Não adianta a gente dizer que ama Jesus se não trabalhar, irmãos. Dados, estou chegando ao final. Dados de pesquisas: 20% dos membros de uma igreja trabalham. Apenas 20%. 80% fica sentado. Isso é preocupante. E se fosse o contrário? Como a igreja seria abençoada? Todo mundo trabalhando. Eu comecei esse ano aqui na igreja, sem professor de criança, para o culto da noite. Falei, não tem. Paciência. Não é possível, uma igreja desse tamanho não tenha pessoas dispostas para mudar, para investir evangelho na cabeça das crianças. Não é possível. Até que pela graça de Jesus, alguém falou assim: pastor, eu vou assumir. E está indo bem demais. Louvado seja Deus. Mas tem outras áreas. Quando a gente estava aqui avaliando os membros do batismo, nós lembramos para eles que eles têm dons e devem colocar a serviço. Mas existem muitas áreas na igreja, muitas, precisando de trabalhadores. Mas às vezes a gente só vê os que estão à frente. É o louvor, é a recepção, porque talvez isso cause um pouco de status. Mas existem outras áreas, irmãos, na igreja, muitas outras áreas que precisam de pessoas. E a gente não pode dizer que ama a Cristo, que ama a igreja, se a gente não se envolver para mudar a história dessa igreja. Quero te convidar a ficar em pé. Dois bons motivos para você amar ainda mais sua igreja, porque vai valer muito a pena. Primeiro motivo, vai valer muito a pena. Segundo motivo, você vai receber um prêmio especial das mãos do próprio Jesus por isso. Só dois motivos. Vamos trabalhar. Avante, quinta. Vamos evangelizar. Nós estamos num projeto de evangelização que começa hoje, começa amanhã. E a gente precisa semear a palavra de Deus nesse bairro. Talvez você tenha já se conformado em passar pelas ruas, ver a turma aí com o seu cigarrinho, né, ver a prostituição. Talvez você já tenha se acostumado.
mas nós não fomos chamados para nos conformar com o presente século, mas a transformar o presente século. Vamos cantar ao Senhor? Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos na rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, as consolações e a força do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, sobre suas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode